Hoje nós vamos fazer uma introdução ao culto da Jurema Sagrada. Porque se fala muito em Jurema e de uma forma até deturpada do culto da Jurema. O que é Jurema? Então, em tempos não tão imemoriais, mas em tempos muito antigos, o juremeiro, o rezador, o benzedeiro, eles eram os médicos, eles eram a própria farmácia, o seu quintal era a farmácia, e eram eles quem cuidavam da doença dos nossos ancestrais. Então não existia o INSS, não existiam hospitais, só em grandes cidades, que as cidades do interior não existia hospital. Quando muito, uma botica, que eram os manipuladores de medicamentos. E era o juremeiro quem cuidava, quem benzia as crianças com olhado, era quem curava de cobreiro, quem curava os sarampos, as catacoras, com os banhos de ervas, com os chás, as mesinhas, os lambedores e etc. Quando o tempo passa, aí nós vemos que esse juremeiro, ele sai lá do pé da serra, onde morava sempre isolado, e vai chegando nas periferias urbanas. Quando vai chegando, aí ele vai tendo uma outra clientela, que era tanto a clientela mais humilde que buscava os seus conhecimentos medicinais, fitoterápicos, como também em busca de abrir caminhos, consertar o casamento, e dessa forma assim. Vem logo mais, aí vem o advento da Umbanda, em 1908, mas antes da Umbanda já se trabalhava com Jurema. Tinha pessoas até que trabalhavam já com Exu e outros espíritos. A Jurema foi uma, entre aspas, a Umbanda foi uma forma oficial de se legalizar o início de uma religião organizada, quando a Umbanda começa a se organizar. Mas a Jurema já existia há muito tempo. Nós vemos que o primeiro mártir de Jurema no Brasil foi aqui em Natal, no século XVI. A Jurema é muito mais antiga do que o que nós imaginamos, não é? O primeiro mártir? Um índio que foi condenado à morte por participar de uma disputa de Jurema. Nós vemos essa questão catimbó. Nós temos duas traduções para o catimbó. O catimbó pode ser cipó quintonteia, que é um cipó que os índios usavam e ainda usam para botar na água para embebedar os peixes. E dentro da Jurema, nós chamamos os fumadores de cachimbo, o catimbozeiro, o fumador de cachimbo. Mas é uma palavra indígena que significa cipó quintonteia. Então vamos partir desse princípio. Catimbó, cipó quintonteia ou fumadores de cachimbo. A Jurema, ela tem uma influência da magia branca europeia, ela tem uma influência do catolicismo, ela tem uma influência indígena. Uma certa vez, uma pesquisadora me perguntou se também tinha uma influência africana. Eu disse, olha, não, porque a influência africana que ela tem era dos tempos africanos que quando ficavam velhos não podiam trabalhar, e como eles tinham conhecimento de sua arte mágica, eles iam benzer, curar, fazer medicamento, né, fazer os lambedores, as mesinhas. Isso fez com que tivesse uma influência africana, mas não no termo de culto ao orixá. Que talvez eu não tenha entendido a minha resposta, porque na Jurema não tem orixá. Jurema não tem babalorixá. Jurema não tem Equebe, Iarobá ou Ajorie. Jurema não tem Ogã.
A Jurema tem o curupira ou guardião de Jurema, que é também um outro termo que já se aplicou a Jurema. Curupira ou guardião, antigamente era assistente de mesa, porque era aquela pessoa que fazia o papel do cambundo da Umbanda, né? ou da Equede, ou do Ogã, do Candomblé, que era aquela pessoa que servia as entidades. Era aquela pessoa que atendia as pessoas em forma de organizar o atendimento. É tanto que a mesa de Jurema tinha um mestre de Jurema e tinha o seu assistente. Aquele assistente ele se encarregava de anotar as necessidades de cada um, para que quando o mestre ele começasse a abrir o trabalho, abrir a mesa, e de acordo com as necessidades vinha um determinado mestre para trabalhar sobre aquilo ali. Se era problema de doença, então vinha um mestre curador. Se era um problema para abrir caminhos, vinha um mestre trabalhador de abrir caminhos. Se era um problema amoroso, vinha um mestre ou uma mestra que trabalhasse naquela especialidade. E nós vemos que muito disso mudou, principalmente com a influência da Umbanda. Nós vemos que no Sul se chama, como eles não têm o conhecimento da Jurema, que hoje já tem bastante, mas antigamente achavam que era Exu. Mas Jurema não tem Exu. Jurema não tem Pombogira. Não tem. Porque Exu e Pombogira, eles são da linha de Quimbanda, do culto de Quimbanda, que trabalha como entidades auxiliares do culto da Umbanda. Mas, por que é que os juremeiros hoje, eles cultuam Exu e Pombogira? Só que tem que ter a consciência de cultuar Exu e Pombogira num rito separado do de Jurema. Jurema não tem orixá. Aí vai se abrir um trabalho de Jurema, aí vamos cantar para Exu, Pombogira, vamos cantar para Ogum, vamos cantar para Oxóssi, vamos cantar para Oiá, para depois chegar na Jurema. Isso é coisa nova, porque se você se reportar aí de alguns mestres velhos que tem, eles não têm nem conhecimento de orixá. Hoje em dia já ouvi falar em orixá, mas quando eu na minha época, Luiz Albino, Mãe Preta, quando nós começamos, eu não ouvia nem falar em orixá. Eram mestres, eram encantados, reis, rainhas, príncipes, princesas. Então essa era a base. Os mestres, os caboclos, os índios. Então essa era a base do culto de Jurema. Porque a Jurema é um culto puramente nordestino. Ele nasce no Nordeste. Porque quando chega a colonização, que vem os europeus para o Brasil, principalmente os portugueses, e muitos deles lá foram expulsos de Portugal, acusados de bruxaria. Se a pessoa rezasse, benzesse uma pessoa e curasse, a Inquisição já julgava como bruxo, como que tivesse pacto com demônios e tudo mais. Mas eu nunca ouvi falar que se curasse em nome de demônio. Sempre ouvi falar que se cura em nome de Deus. Porque para mim Deus é cura, Deus é saúde. E nós não podemos atribuir esses atributos positivos ao demônio. E digamos, uma divindade maléfica criada pelo cristianismo em suas origens. Quando se fala também que o catimbó é um baixo espiritismo, onde trabalham os exus, os quiumbas, e haja adjetivos. No catimbó, Jurema, nós trabalhamos com entidades para o bem-estar das pessoas. Porque a medicina, graças a Deus, está muito avançada hoje, mas antes dela, éramos nós que cuidávamos da saúde das pessoas. E se curou muita gente, porque não tinha outros recursos. Era a força da fé. Porque a Jurema ela tem uma ligação muito forte com o catolicismo, com suas rezas fortes.